Fala galera que acompanha o Vem Acréscimo, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o que aconteceu nessa rodada de Campeonato Brasileiro e também nas rodadas do meio de semana. Foi Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Vou falar de São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos. Fiquem ligados. E eu vou começar a falar do Palmeiras. Tem muito assunto para falar sobre o Palmeiras, hein? Torcedor palmeirense. Essas últimas rodadas foram bem agitadas, né? Muitos gols. Vamos começar falando do Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras foi lá visitar o Fortaleza e ganhou por 2-1. Foi uma partida bem toma lá da cá, digamos assim. Uma hora o Fortaleza atacava, o Palmeiras atacava e o Palmeiras aproveitou alguns erros do Fortaleza e foi mais eficiente. Gols do Palmeiras foram feitos pelo Facundo Torres e uma jogada com desvio, tudo, mas o início da jogada que chama atenção. O Mikael estava perto da linha de escanteio, um zagueiro, e o Daverson, que agora está no Fortaleza, lembra dele, torcedor palmeirense? E foi lá e empurrou um zagueiro perto da linha de escanteio. Era tudo que o palmeirense queria naquele momento. E aí foi nesse lance que resultou a cobrança e o gol do Facundo Torres, abrindo o placar. E o Palmeiras abriu 2-0 com o Flaco Lopes, aproveitando uma falha da defesa do Fortaleza. E no segundo tempo, funcionou a lei que funciona no Brasil, a lei do ex. Foi lá o Daverson, descontou para o Fortaleza. E poderia até sair com um empate lá de Fortaleza se não fosse o seu goleiro o Everton, que no último minuto teve um pênalti a favor do Fortaleza, em que o Lucero bateu e defendeu o Everton, garantindo mais 3 pontos para o Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras ultimamente tem jogado relativamente bem em comparação daquele time que atuou no Campeonato Paulista, que estava oscilando bastante. Agora o Palmeiras está jogando bem e está trazendo resultados muito ótimos. Porque ganhando o Fortaleza fora de casa não é fácil. E agora, mudando assim, vamos falar da Libertadores. Que o Palmeiras foi lá para La Paz, Bolívia, lá em cima, com seus 3.600 metros acima do nível do mar. Ou seja, que sequência, Fortaleza fora de casa e lá na Bolívia, lá na altitude. E o Palmeiras não decepcionou. O Palmeiras ganhou de 2-1, Fortaleza, como acabei de dizer, e ganhou de 3-2 lá na Bolívia. Enfrentou o Bolívar. E o Palmeiras fez uma estratégia bem interessante. O Abel Ferreira fechou o time e o pessoal só corria quando fosse necessário, para não gastar o seu oxigênio, porque lá é muito difícil. E o Palmeiras ganhou com gols de Flaco Lopes, Estevão e Maurício. E nesse dia foi o aniversário do Estevão. O Estevão acabou passando mal, tudo. E deu lugar ao Maurício. E os gols do Bolívar foi do Fábio Gomes. Palmeiras é a primeira equipe a ganhar 3 vezes lá na Bolívia, na altitude. Contra certas equipes, como Corinthians, Santos, Inter, ganhou só uma vez. Então, o que eu tenho que falar assim do Palmeiras no geral? O Palmeiras está voltando a jogar bem, está convencendo, está trazendo bons resultados. Quando você pensa que a partida do Palmeiras vai por água abaixo, o Palmeiras arruma algum jeito de ganhar aquela partida mesmo não jogando bem. Tá sendo aquele time bem diferente do Campeonato Paulista, não tá oscilando. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro. Ou seja, será que vai ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano? Será que pode ir longe nas Copas? É um questionamento. Vamos ver os próximos episódios. Mas o torcedor palmeirense está muito feliz, porque o Palmeiras está jogando bem e está trazendo ótimos resultados. Bom, é isso. Agora eu vou falar do Corinthians. Fala pessoal, tudo bem? Para você que está vendo mais esse vídeo aqui do Vem Acréscimo, convidamos você a se inscrever no nosso canal, a dar uma olhada nas nossas redes sociais
ver nosso YouTube Shorts, nossos Reels, nossos vídeos e ficar mais ligado em mais esse conteúdo que você está vendo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal, comentar, ativar o sininho e compartilhar para todos os seus amigos e família. E aproveita para já conferir nossos outros posts que já fizemos nas nossas redes. Valeu, gente, e bora pro vídeo de novo. Bora lá, torcedor corintiano. Vamos falar um pouco do Corinthians, que recebeu o Sport na Neoquímica Arena. Ganhou de 2-1. Gol do Sport foi do Sérgio Oliveira, do português. E os outros 2 gols foi do Memphis Depay, do holandês. E o primeiro tempo do Corinthians foi bem abaixo. O Corinthians chegava bastante ao campo de ataque, né? Só que não concluía em gol. E na primeira chegada do Sport, fez o gol com o Sérgio Oliveira. E chegou a estrela do Memphis Depay, fazendo os 2 gols que garantiram os 3 pontos do Corinthians. O Corinthians chegou a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro. E foi a primeira partida depois da demissão do Ramon Dias. E o Corinthians já deu uma resposta. E então o primeiro tempo foi do Corinthians, mas quem fez o placar foi o Sport. E o segundo tempo o Corinthians teve que correr atrás do prejuízo, né? E garantiu os 3 pontos para a sua equipe. Agora, mudando de chave, falar um pouco da Copa Sul-Americana, em que o Corinthians não está numa situação tão boa comparado ao Campeonato Brasileiro. E o Corinthians enfrentou o Racing do Uruguai. E todo mundo, mais uma vez, falou que o jogo seria fácil. Quer que eu te conte se foi fácil? Bom, o Félix Torres quase colocou tudo a perder aos 15 minutos do primeiro tempo, dando uma entrada brutal no seu colega de profissão. E com 15 minutos quase botou tudo a perder ao seu time, levando cartão vermelho. E o Corinthians, tendo mais técnica do que o time uruguaio, foi lá e fez 1-0 com o seu amuleto chamado Romero. Maior artilheiro da Neoquímica Arena, Romero. E foi um jogo em que a técnica do Corinthians prevaleceu do que os jogadores a mais do time uruguaio. E foi uma vitória importantíssima em casa contra um adversário teoricamente frágil. Que o Corinthians pode ser, né? O futebol é muito imprevisível, que tem as chances de se classificar, de se classificar em primeiro na Copa Sul-Americana. Então o Corinthians vem de 2 resultados positivos, mas tem oscilado bastante nos jogos. E isso pode custar caro contra uma equipe mais forte. Não estou falando que o Sport é uma equipe forte, mas é uma equipe que se mostrou bem treinada. Então quando o Corinthians pegar uma equipe, por exemplo, Internacional, Flamengo, até o Fluminense como foi, pode custar muito caro. Mas o importante nesse momento é que o Corinthians entregou resultados positivos. Entendeu? Essa que fica a minha análise. Bom, agora eu vou falar um pouco agora sobre o São Paulo. Fala pessoal, tudo bem? Para você que está vendo mais esse vídeo aqui do Vem Acréscimo, convidamos você a se inscrever no nosso canal, a dar uma olhada nas nossas redes sociais, ver nosso YouTube Shorts, nossos Reels, nossos vídeos e ficar mais ligado em mais esse conteúdo que você está vendo. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no nosso canal, comentar, ativar o sininho e compartilhar para todos os seus amigos e família. E aproveita para já conferir nossos outros posts que já fizemos nas nossas redes. Valeu, gente, e bora pro vídeo de novo. Torcedor São Paulino, será que a boa fase está voltando? São Paulo ganhou a primeira no Campeonato Brasileiro. Ganhou um clássico em cima do Santos de 2-1. Gols de Ferreirinha e André Silva. Quem descontou para o Santos foi o Tiquinho Soares. Foi uma partida bem, como posso dizer, bem peculiar do São Paulo. Porque o São Paulo foi bem superior no primeiro tempo em cima do Santos. O Santos estava dormindo. E o São Paulo, com seus meninos da base, Matheus Alves e Lucas Ferreira, foram também outros destaques da partida.
E também o seu goleiro Rafael garantindo os 3 pontos. Foi uma partida em que o primeiro tempo do São Paulo foi bem... Não sei se avassalador, porque avassalador seria uma goleada, no meu entender. Não sei o de vocês, mas... Foi uma partida no primeiro tempo bem ok. São Paulo conseguiu fazer o placar que queria. E no segundo tempo, em que tem acontecido nas outras partidas, o São Paulo tem abaixado um pouco as linhas. São Paulo tem segurado um pouco mais. E o Santos, depois que fez certas substituições no segundo tempo, o Santos começou a mandar na partida. E o São Paulo foi se segurando. Teve algumas chances com o Guilherme, o Roy Heiser, se eu posso dizer, Roy Heiser, e o Tassiano quase garantiu o empate, mas o goleiro Rafael não deixou. Então foi uma partida em que o São Paulo garantiu o placar no primeiro tempo, porque o segundo tempo o São Paulo não teve muitas chances, e o Santos não conseguiu ser efetivo. O Santos, pelo que eu entendi, entrou com uma escalação no primeiro tempo e entrou muito devagar, muito sonolento. Só começou a entrar na partida a competir no segundo tempo. E já era tarde demais. Então foi a primeira vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro para dar uma minimizada na pressão em cima do seu técnico. E o Santos foi a primeira partida depois que demitiu seu técnico, Pedro Caixinha. Então, agora eu vou falar da Libertadores, em que o São Paulo teve um jogo dificílimo lá no Paraguai contra o Libertad, líder do grupo D. E a maioria dos torcedores falava que um empate seria um bom resultado, se tratando de ser fora de casa. Mas o São Paulo foi lá e ganhou de 2-0. A partida em si, o São Paulo controlou o Libertad. O São Paulo não sofreu muito contra o Libertad. O São Paulo teve alguns lances em que errava na saída de bola e o Libertad aproveitava. Entre aspas, né? A bola passava bem perto. E o São Paulo foi bem eficaz nos contra-ataques, com Lucas Ferreira e André Silva, os autores dos gols. E o que eu posso falar dessa partida foi o pênalti bizonho que o jogador do Libertad cobrou. O Libertad teve um pênalti a seu favor. E foi muito estranho, pelo que vocês já devem ter visto, né? Não consigo nem falar muito desse lance porque nunca tinha visto esse pênalti na minha vida. Enfim, então o meu resumo dessa partida foi o seguinte: que o São Paulo controlou a partida, teve volume, mas no primeiro tempo não conseguiu muito transformar em gol. Perdeu uma chance incrível com o André Silva. O Libertad em alguns momentos chegava, assustava o goleiro, mas passava longe, assim. E o São Paulo garantiu 2-0 nesse jogo. O São Paulo perdeu pontos no Morumbi, o empate 2-2 contra o Alianza Lima, mas venceu fora de casa o Libertad. E o São Paulo agora é líder do grupo D. Então, vindo dessas duas partidas, eu acho que ganhando contra o Santos no Morumbi deu uma confiança maior para o time do São Paulo. O São Paulo fez uma boa partida contra o Libertad e deve ter acabado de vez a pressão em cima do Zubeldia. Quero ver sua opinião também, torcedor São Paulino, em relação a esse momento. Agora vamos falar do último time. Não significa que ele não é importante, mas vamos falar um pouco do Santos. O Santos não está na competição internacional, só tem o Campeonato Brasileiro, só está treinando tudo durante a semana. E acabei de falar do adversário que enfrentou o Santos, que foi o São Paulo, né? Que o Santos ele entrou com uma escalação, ainda sem Neymar, sem Soteldo, tudo. O Roy Heiser tá no lugar do Neymar, tudo. Foi a sua melhor partida com a camisa do Santos, foi contra o São Paulo. Ele achou uns bons passes, fez uns bons lançamentos, tudo, levou perigo. Foi a assistência dele pro quase gol do Tassiano, se o Rafael não tivesse defendido.
E ele pode ser uma ótima opção enquanto o Neymar ainda se recupera. Que ele veio com o status de estrela, o Roy Heiser, que ele era um jogador muito... que ele surgiu no Estudiantes, se eu não me engano, fez umas boas partidas na Libertadores, chamou a atenção de times como Botafogo, o próprio Santos, e o Santos conseguiu contratar o Roy Heiser. Então, desde que ele chegou, ele tá jogando bem. Enquanto o Neymar se recupera, o Roy Heiser tá tomando conta do recado. Mas o time do Santos em si, para essa partida contra o São Paulo, no primeiro tempo, o Santos estava numa rotação menor do que a do São Paulo. O João Schmidt foi muito lento em certas jogadas. E o Matheus Alves, ele, né, ganhava em cima. E só quando acabou o primeiro tempo que o Santos fez o gol, o Tiquinho Soares, que aí deu uma chama do time do Santos. E o Sérgio Sampaio fez algumas substituições que deixaram o Santos mais perigoso no segundo tempo. O Santos levava muito perigo o gol do São Paulo, mas não foi tão eficaz assim. E foi, como eu falei, o passe do Roy Heiser que o Tassiano quase fez o gol em cima do Rafael. Então do Santos não tem muito o que falar, foi basicamente junto com o São Paulo. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa minha análise do Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa assim, crítica, sugestão, tudo, vocês podem colocar aqui nos comentários, tá bom, gente? Vamos lá, todo junto. Que vem acréscimo! Obrigado, gente. Até mais. Acompanhe a gente, viu? Compartilhe para seus amigos, família, tudo. Espero que vocês tenham gostado da minha opinião. Valeu! Fui para mais uma rodada.